E caso isso não seja possível, a gente faz a adoção de uso de EPIs, né? É importante lembrar que cada operação dentro desse programa de prevenção de risco tem que estar catalogado, né? Ou seja, se houve uma mudança de carga, naquele armazém nós trabalhamos com carga granel, né? Então a partir de amanhã vamos trabalhar com carga diversas, então temos que também ajustar o nosso PPRA, né? Houve uma mudança de equipamento, a gente não usa mais o guindaste, usa um transteiner, então tudo também tem que ser feita a modificação, né? Então esse programa preventivo, PPRA, ele prevê dentro daquela operação os riscos e as medidas de controle, né? Houve mudança, houve também mudança no PPRA. Entendido isso aí? Bom, principais recomendações. Devem ser adotadas medidas coletivas, que já foi falado, diminuir o ruído do ambiente ou o uso de EPI quando não necessário, tá? Risco químico, poeira de carga granel, né? Como já falei, a maioria desses armazéns possuem armazenado dentro dele carga a granel, né? Que com a entrada de ar, né? Ou pela movimentação de carga, lança-se uma poeira impressionante, né? Então, existem produtos mais leves do que o outro, aumentando então sim a nuvem de poeiras ou de partículas suspensa, né? Como vocês queiram chamar. Então, feita algumas medidas preventivas, né? Coletivas e também medidas individuais de acordo com a característica da carga. Por exemplo, algumas cargas, como medida coletiva, quando essas cargas nos permitem, as suas características nos permitem fazer isso, nós usamos lona, cobrindo, né? Cobrindo para diminuir, então, a intensidade dessa poeira, né? Embora outras cargas não ofereçam essas condições, como, por exemplo, o clinker, né? O clinker é um subproduto do cimento e ele é muito quente. Se nós colocarmos uma lona, essa lona vai se incendiar, né? Então, quando se opera com clinker, infelizmente, medida coletiva torna-se difícil. Nós temos que usar, então, a medida individual, que é o uso de máscaras e óculos, né? Tudo previsto previamente num PPRA. Inclusive, esse PPRA, não só na área portuária, como qualquer outra empresa, nós, como técnicos em segurança, temos que ter muito cuidado com o PPRA, porque a DRT, todo ano, né, diversas vezes ao ano, de acordo com o risco daquela empresa ou da área, ela fiscaliza muito, né, os programas de prevenção, tá? Eles exigem atualização mesmo, e a multa é pesada, né? Então essa é uma das grandes preocupações nossa como técnico em segurança do trabalho, é manter, né, em dia o nosso programa preventivo, ok? Principal recomendação, então, para os riscos químicos. Devem ser adotadas medidas coletivas, que eu já falei, né? E, caso não seja possível, o uso, então, de EPIs. Mapeamento de riscos. Continuando, então, o programa preventivo, mapeamento de riscos. Dentro ainda do armazém, nós temos os riscos ergonômicos, né? Logicamente, que são a correção de postura, sistema de rodízio das turmas nos termos, evitar peso em excesso, adequação dos equipamentos, né? Tudo muito difícil, né? Porque dentro de um armazém a necessidade do homem é muito grande. Então a gente, de acordo com a situação, vamos criando medidas paliativas, né? Então no vídeo nós vamos ter uma ideia mais ampla dessa dificuldade que eu estou falando para vocês, tá? E risco de acidente, que é constante, né? Ocorre muito acidente, infelizmente, apesar de medidas coletivas, né? Principalmente dentro de armazéns. Os portos funcionam 24 horas, né? E o horário noturno é complicado. Algumas medidas coletivas são usadas, por exemplo, marcha de ré dos equipamentos, né? Toda vez que engata uma ré de um equipamento desse, é dado uma luz, né? E um barulho sonoro. Como também, se eles estiverem em movimento, é dado uma outra cor de luz, né? Uma luz amarela,
e é dado também um outro tipo de barulho sonoro, já tudo conhecido dos trabalhadores, né? Assim, ele vai ter uma ideia de onde está aquele equipamento, né? Mesmo assim, ocorrem ainda muitos acidentes mesmo, infelizmente, né? Seguindo, vamos passar agora a fazer uma rápida reconhecimento e análise dos principais riscos de um cais, né? A gente viu que um cais é um local onde os navios atracam, né? Alguma pergunta? Não, no momento estamos sem perguntas. Ok. Então, os cais são locais onde o navio atracam e espera o seu desembarque de carga ou embarque, né? Onde trabalha muito pessoal de capatazia, né? Que são aqueles arrumadores e portuários, né? Então, riscos físicos, ruídos e umidade. Já que a gente está numa área externa, o risco físico de umidade é muito grande, né? De repente chove, algumas cargas não operam na chuva, mas outras sim, pode trabalhar em chuva, né? Como por exemplo as ferragens, o petcock, que é um subproduto do petróleo, né? Inclusive Pernambuco vai operar muito com esse tipo de carga, né? Inclusive aqui nós já temos aqui em torno de 3 ou 4 terminais exclusivos com esse petcock, né? Principalmente quando a siderúrgica estiver operando, né? Então, uso obrigatório de capas. Quando chove, cada trabalhador já tem em seu kit de equipamentos, né, capas e botas. É bom lembrar, a gente vai ver isso na última aula, mas cada equipamento tem um tempo de durabilidade, né? Então nós temos produtos EPIs que são individuais, que são descartáveis, como temos outros EPIs que têm uma durabilidade maior, né? Por exemplo, capa de chuva são 3 meses, né? Então a cada 3 meses esses trabalhadores recebem essas capas de chuvas, tá? Então, principais recomendações: devem ser adotadas medidas coletivas para a diminuição do ruído no ambiente, proteção auricular quando necessário, capa de chuva e bota quando também necessário. Para os riscos químicos, poeira em suspensão trazidas pelos ventos que batem nos porões, equipamentos do solo e de outros navios ancorados. Principais recomendações: quando necessário, o uso de máscara semifacial. Risco ergonômico, postura inadequada, ritmo excessivo, levantamento e transporte manual de peso, né? E melhoria no pavimento das vias de acesso também, um risco que sempre está exposto, né? Que é a quantidade de buracos que normalmente surgem na área de cais, né? Devido ao peso de carga dos seus caminhões, né? Que são movimentados para lá e para cá. Isso cria deformação no solo, o que dá muitas probabilidades de acidente, de queda.